Então, pessoal, boa noite. Como eu estava falando para vocês, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar mais diretamente agora já na parte prática dos professores, então já tendo aí essa parte de metodologias, já voltando para as metodologias, desde a seleção de conteúdos, para trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o nosso tema de hoje, o tema da nossa aula de hoje é justamente esse, conteúdos de história para os anos iniciais do ensino fundamental. Nesta aula, nós vamos percorrer um pouco, primeiro definindo essa questão dos conteúdos, e depois vamos discutir um pouco os objetos de conhecimentos para a segundo e terceiro ano, que equivalia ao primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Aí, depois que a educação infantil entra dentro dessa primeira fase da educação do ensino fundamental, aí nós temos o que era primeiro ano, passa a ser segundo, e nós tínhamos até o quarto ano, e aí sim passa até o quinto ano, quando o ensino médio, o ensino fundamental, passa de 8 para 9 anos, né? Então, contando até o nono ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos discutir um pouco, além dessa compreensão aqui dos objetos de conhecimentos de história para os anos iniciais do ensino fundamental, vamos discutir um pouco também sobre os objetos de conhecimento para o segundo e terceiro ano. Então, quando nós falamos aí em conteúdos de história, e aqui eu deixei a palavra conteúdos mesmo, porque nós vamos utilizar algumas citações, principalmente da Circe Bittencourt e do Silva e Silva, que é do dicionário de história, né? E eles utilizam esse termo, até porque são obras ali de 2000, 2002, 2004, parece que tem até 2005. Então, essas alterações que houve de nomenclatura foram posteriores, então eu deixei aqui o termo conteúdos ainda, mas onde estiver escrito conteúdos, vocês traduzem como sendo objeto de conhecimento dentro da nova nomenclatura dado pelo DCT, né, que é Documento Curricular do Tocantins, para o ensino fundamental, né? Então, quando se fala aí nos objetos de conhecimento de história para os anos iniciais, nós observamos aí uma das grandes preocupações dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental é a seleção dos conteúdos de história, ou seja, como selecionar esses objetos de conhecimento, né? Até porque fica meio complicado, principalmente os professores dessa fase de ensino, eles não são da área específica de história, né? Então, geralmente são pedagogos ou normal superior, né? Licenciados em normal superior, e nem poderia ter essas habilitações exclusivas na área. Por isso que nós temos esses componentes curriculares na diretriz dos cursos de formação de professor para os anos iniciais, como este componente curricular de fundamentos e metodologia do ensino de história. Então, quando a gente não tem essa formação na área, a gente tem determinadas dificuldades. Mas essas dificuldades, elas não são maior do que a nossa vontade de aprender e a nossa vontade de fazer e fazer bem. Por isso que neste componente curricular, nós temos toda aquela parte das concepções, temos todas aquelas partes, eu acho que agora vai ficando mais claro para vocês, porque a gente vem trabalhando com aquela questão das definições, ou dos conceitos de história, história da pátria, história civil, a história no currículo, as concepções de história.
para facilitar justamente esses momentos aqui posteriores, que são os momentos da prática na sala de aula. Então, essa seleção dos conteúdos é onde os professores encontram algumas dificuldades para selecionar esses conteúdos. E um dos objetivos desse componente curricular de Fundamentos e Metodologia do Ensino de História é justamente trazer até vocês noções e indicativos de quais são os objetos de conhecimentos que devem ser trabalhados nesta fase de ensino. Então, vejam, conteúdos de história para os anos iniciais. Vejam que, em alguns momentos, encontramos propostas curriculares que priorizam a organização dos conteúdos, começando pela história antiga, pela história do Brasil e, posteriormente, pela história contemporânea, né? Então, isso são formas de organização curricular para os componentes curriculares de história, né? Assim como de outras disciplinas, também, ou de outros componentes curriculares. Aqui, nós precisamos observar que, quando nós encontramos um currículo com esta organização, lá das civilizações antigas, depois entra a história do Brasil, posteriormente a história contemporânea, isto é uma organização curricular que diz respeito a uma concepção de história que nós já vimos. Mais especificamente, para vocês não quebrarem muito a cabeça para saber qual é essa concepção histórica, né? A concepção positivista tem mais ou menos essa organização curricular. Então, por isso que nós vimos as concepções, até para podermos identificarmos dentro dos currículos escolares quais as concepções que se fazem presente com predominância dentro dos documentos curriculares das instituições escolares, né? Em outros casos, as estruturas curriculares elas apresentam inicialmente a história do Brasil, seguido da história antiga e da história contemporânea, né? Então, isso aqui já dá uma visão mais de uma história regional primeiro, né? Ou uma história nacional para poder acompanhar e ir mais longe até a história envolvendo outros países ou outros continentes, né? E aqui, quando nós vamos trabalhar com essa concepção dos objetos de conhecimento de história para os anos iniciais, a Circe Bittencourt ela já dá uma sinalização aqui para nós, enquanto professores, e que vamos trabalhar aí os objetos de conhecimentos de história, né? E aí o que a Circe Bittencourt fala? Ela diz que a história local tem sido indicada como necessária para o ensino por possibilitar, né, a compreensão do entorno do aluno, identificando o passado sempre presente nos vários espaços de convivência, né? E aí ela vai prosseguir. Mas aí ela começa falando dessa questão da história local. O estudante começar a compreender o seu local, a sua história de vida, né? E para, a partir dessa compreensão, ir alargando os seus horizontes de conhecimento, bem como de visão de mundo. E aí ela prossegue falando aqui, olha, vejam que aqui ela diz que identificando o passado sempre presente nos vários espaços de convivência. Então, quais são esses espaços de convivência? A escola, a casa, a comunidade, trabalho, lazer e, igualmente, por situar os problemas significativos da história do presente, né? Então, ela trabalha muito com essa concepção. Quando você começa a trabalhar a questão da casa, então, o estudante compreender como era esta casa antes, que cor eram as paredes, houve alguma reforma, por que ocorreram essas reformas, possibilitou uma melhoria para os habitantes da casa, ou então trabalhar a escola. Olha, essa escola, no passado, essa escola tinha uma cobertura X, ou tinha uma pintura X,
tinha os corredores com uma determinada largura ou com um determinado piso, e depois o que alterou nisso. Então, conhecendo essa história mais local e essa história do presente, né? Falando sobre o trabalho, como é o trabalho desenvolvido, o trabalho familiar, o trabalho... alguém entrou aqui e conseguiu sair rapidão, caiu a conexão. O trabalho dos pais, o trabalho dos irmãos, no caso, se tiver irmão já maior de idade, o trabalho da família. Então, tudo isso faz parte da história local. Então, ela fala também sobre o lazer, falar sobre quais as oportunidades de lazer existentes nesta localidade em que os estudantes estão inseridos, né? Então, isso aqui são sinalizações de conteúdos que podem ser observados e que podem ser selecionados para se estudar nos anos iniciais aí do ensino fundamental, de acordo com o que coloca e que apresenta a Assis Bittencourt aí para nós, enquanto professores de História dos anos iniciais do ensino fundamental, né? E aí, prosseguindo, nós vamos trabalhar aqui com a outra questão, falando sobre essa questão dos objetos de conhecimento dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, veja que aqui, Silva e Silva, eles já são dois autores e os dois terminam o sobrenome com Silva, né? Então, Silva e Silva, eles falam que a história cotidiana é a vida de todo homem, ou seja, quando nós trabalhamos o cotidiano aqui, nós estamos trabalhando com a vida dos seres humanos. Então, ele afirma que todos já nascem inseridos na sua cotidianeidade, veja, da qual participam como toda a sua personalidade, com todos os seus sentidos, capacidades intelectuais, capacidades manipulativas, sentimentos, paixões, ideias, ideologias. Então, tudo isso faz parte do cotidiano. Quando nós nascemos, nós já nascemos em espaços que estão repleto de todas essas características aqui que são apresentadas por Silva e Silva. Eles que organizaram o dicionário de história, né? E aí, quando eu estava escrevendo esse material, eu recorri ao dicionário de história para trabalhar com essa questão de história cotidiana e história de vida. Então, eles trazem essas informações que são muitíssimo importantes para trabalharmos no momento em que vamos selecionar os objetos de conhecimentos para trabalharmos com os estudantes da primeira fase do ensino fundamental. Então, vejam, é interessante a gente compreender, e aí precisamos, posteriormente, estudar um pouco mais para saber o que é vida cotidiana, ou o que é história de vida, história local. Para, a partir dessas compreensões, aí facilita muito mais para buscarmos os objetos de conhecimentos necessários a fazer a composição do nosso planejamento para trabalharmos com os nossos estudantes, né? Prosseguindo aqui, ainda falando de objetos do conhecimento para o ensino fundamental, os anos iniciais, e aí falamos de vida cotidiana. E aí, quando falamos de vida cotidiana, a Circe Bittencourt, ela assevera-se no sentido de denominar e caracterizar o que é a vida cotidiana. E aí ela fala que é a associação entre o cotidiano e a história de vida dos alunos, né? Então, é o meu cotidiano, o cotidiano da sociedade e a história de vida dos estudantes, né? Que possibilita contextualizar
esta vivência em uma vida em sociedade e articular a história do indivíduo ou a história individual a uma história coletiva. Então, eu sou um indivíduo, eu tenho a minha história individual, e essa minha história individual, ela está cunhada no meu cotidiano. Mas este meu cotidiano, ele não é exclusivamente só meu. É um cotidiano que ele faz parte das relações que são estabelecidas na sociedade da qual vivemos ou na qual vivemos. Portanto, aí a Circe Bittencourt, ela vai dizer que a vida cotidiana, né, que nós falamos da história de vida, né, e aí falamos da vida cotidiana, é a associação entre o cotidiano e a história de vida dos alunos possibilita contextualizar essa vivência em uma vida em sociedade e articular a história individual a uma história coletiva. Então, quando a gente começa a trabalhar isso aqui com a história de vida do estudante, isso aqui já é o indicativo de objetos de conhecimento ou conteúdos para ser selecionado para se trabalhar nos anos iniciais aí do ensino fundamental. E aí, vamos prosseguir aqui com os objetos de conhecimentos que deverão ser trabalhados. E o professor, aqui já falando do professor em relação à escolha desses objetos de conhecimento. Nós já vimos alguns objetos de conhecimento lá sendo proposto tanto por Silva e Silva como pela Circe Maria Bittencourt, né? E aqui vamos prosseguir já por esse lado mais prático do professor. Quando eu vou fazer a seleção desses objetos de conhecimento, né? E aí a gente não pode ignorar que, e até mesmo é necessário que se tenha essa compreensão, que os professores eles fiquem em dúvida quanto o que pode ser considerado significativo no processo de ensino e aprendizagem desse estudante. E por que essa dúvida? Até porque nós precisamos começar a trabalhar a partir do que diagnosticamos dos saberes já construídos por esses estudantes, esses saberes que eles já chegam até nós na sala de aula com uma gama de saberes construídos, né? Que são construídos a partir dessas relações, das relações familiares, das relações com os amiguinhos, com os parentes, com os avós, com os tios, com os vizinhos. Então, ele já tem esses saberes. E aí, é por isso que se fala muito no momento em fazer o diagnóstico de como este estudante chega para nós, qual a compreensão que ele já tem de quais objetos de conhecimento, para que, a partir das habilidades e das competências, a gente busque aquelas competências que ainda não foram desenvolvidas e que os alunos ou os estudantes ainda não adquiriram, ou se já adquiriram as competências, mas ainda não desenvolveram as habilidades para colocar essas competências em prática. Por isso vem aí a questão diagnóstica, né? Bom, partindo daí, a Circe Bittencourt, ela recomenda que o professor ele tenha a liberdade para escolher conteúdos que são conhecidos por ele e que despertem a curiosidade do estudante. Vejam, nós, enquanto professores, que vamos selecionar os objetos de conhecimento para trabalharmos com os nossos estudantes, nós precisamos selecionar esses objetos de conhecimentos, aqueles que nós temos o domínio, aqueles que nós conhecemos. Não adianta eu querer trabalhar um objeto de conhecimento, selecionar um objeto de conhecimento, só porque eu achei o nome bonito, né? Esse nome aqui está muito bacana, está muito legal, mas eu não sei qual sequer o significado daquele objeto que ali está posto.
Então, se eu não sei, se eu não tenho essa segurança, se eu não tenho esse conhecimento, a Cícero Bittencourt está dizendo aqui que nós precisamos, enquanto professor, é até uma recomendação que ela faz, que os conteúdos, nós temos essa liberdade para fazer essa seleção, mas desses objetos do conhecimento que são conhecidos pelo professor. E aí sim, que despertem a curiosidade dos estudantes. Nós já conhecemos, e aí nós temos que montar estratégias, né? Essas estratégias metodológicas e didáticos metodológicos para despertar o nosso estudante. Porque, olha, todos nós sabemos, não é segredo para vocês, né? Tem objetos de conhecimentos, até mesmo aqui na universidade, né? Que a gente acha assim, é um karma, né? Para a gente estudar. Se o professor não tiver uma estratégia metodológica para despertar a curiosidade, se torna um verdadeiro porre, né? Determinados objetos de conhecimento. Isso não é só não é algo peculiar do curso de pedagogia, não. Em todas as graduações, sejam elas de licenciatura, sejam elas dos bacharelados, mas existem. Mas se eles estão na matriz curricular, porque de certa forma não, é porque são importantes para termos esses conhecimentos dentro da nossa formação. Então, vejam que nós, a partir desse domínio que temos dos objetos de conhecimentos que selecionamos, mesmo que aqueles que a gente saiba que não são tão atrativos para o estudante, nós precisamos ali criar estratégias para que ele se torne mais atrativo, ou que seja numa roda de conversa, ou que seja, a princípio, em umas perguntas, o que os estudantes já sabem de determinados aspectos, ou que seja numa roda de leitura e depois fazer ali uma competição entre os estudantes, vocês vão fazer a leitura de determinados textos. Isso aqui, é claro que isso aqui já é para os estudantes que estão ali do quarto e quinto ano, que aí eles já têm um certo domínio da leitura e vão ler alguns fragmentos e elaborar ali algumas perguntas para fazer uma competição ali entre grupos, né? Então, são estratégias que, às vezes, a gente suaviza esses objetos de conhecimentos que são mais densos, suaviza eles e se torna mais agradável para que o estudante tenha condições de, num momento de descontração, estar ali estudando esses objetos de conhecimento, não? Aqui nós temos também, em relação aos objetos de conhecimento, a Cícero Bittencourt, ela prossegue falando sobre isso e ela diz que esses conteúdos eles poderiam se tornar significativos se vinculados a um critério de seleção baseada direta ou indiretamente nos problemas do aluno e da vida, em sua condição social e cultural. Veja aqui a recomendação que a Cícero Bittencourt traz, ela faz uma recomendação, a princípio, que o professor precisa fazer a seleção daqueles objetos de conhecimento que ele, de fato, conheça, né? E aqui ela está recomendando, dentre esses que você conhece, você vai selecionando, vai vincular um dos critérios que você vai adotar para fazer a seleção desses objetos de conhecimento, que esses objetos de conhecimento eles estejam vinculados e baseados direto ou indiretamente nos problemas do aluno e de sua vida em sua condição social e cultural. Ou seja, objetos de conhecimento que faz parte de determinadas práticas culturais da cidade, ou, às vezes, da vida do próprio estudante. E isso facilita muito para trabalharmos esses objetos de conhecimento e também a compreensão do estudante, ela se torna muito maior e o interesse também, porque já estamos falando de algo que ele já tem um conhecimento prévio. Aí nós vamos simplesmente vamos aqui trabalhar com
uma questão de sistematização desses objetos de conhecimento, né? Então, é bacana, eu acho bacana essa forma como a Cícero Bittencourt ela vai trazendo essas pinceladas, dando esses indicativos aí para a gente poder trabalhar dentro desse aspecto lá da separação, da seleção, e também já trabalhando aqui da formatação do que vamos apresentar aos nossos estudantes. Aqui o que nós temos também é que a escolha dos conteúdos, seja por parte dos professores ou dos técnicos que organizam as propostas curriculares, passa necessariamente pela preferência por uma concepção ideológica da história que definirá a corrente historiográfica de produção do conhecimento histórico. Estão vendo aqui, porque nós vimos lá as concepções ideológicas, as concepções teóricas da história, né? É porque quando nós vamos estudar, o meu cachorro agora resolveu latir, né? Quando nós vamos fazer, inclusive, a seleção dos objetos de conhecimento, ou quando pegamos o currículo da escola, seja essa organização curricular feita ou pelos professores ou feita por técnicos, né? Porque existem os técnicos que trabalham nas secretarias, tem os que são chamados assessores de currículos, né? Que dão a tônica do que deve ser trabalhado ali por série ou por ano na educação básica ou no ensino médio, ou no ensino superior. Aí já vem do MEC, as diretrizes são do MEC, a gente só faz adequar à nossa realidade local. Mas a gente deve estar atento, porque essa seleção ela passa aí justamente pela concepção em que o técnico ou o professor adota como sendo aquela que satisfaz o seu, eu vou utilizar a palavra ego, né? O seu ego enquanto profissional. E aí sim vai definindo essa corrente, essa escolha está aí, e essa postura define a corrente historiográfica em que é produzido esse conhecimento histórico. Se do positivismo, se da nova história, se dos análises, se marxista, né? Mas aí, nessa seleção, às vezes, na maioria das vezes, elas são feitas de acordo com esse posicionamento teórico e ideológico do professor ou do curriculista ou do técnico que está fazendo a seleção desses objetos de conhecimento. Então, veja que isso aqui é algo que nós precisamos, porque, às vezes, nós vamos trabalhar, pegamos lá uma proposta curricular, né? Ou um documento curricular, que é o caso do ensino fundamental, que já está pronto, já está em vigor, do Estado Tocantins. Aí você pega lá, tem alguns objetos de conhecimento que você, a partir do estudo das concepções, você já diz, opa, esse aqui ele já está bem mais cunhado ali na concepção positivista, ou está mais para a concepção marxista, né? Enquanto outros que vai priorizar aí essa história do estudante, essa história de vida, essa história local, aí esse sim já está mais ligado à nova história. Então, é bacana a gente ter esta compreensão a fim de que possamos trabalhar, mesmo, não estamos dizendo que não vamos trabalhar aí um objeto de conhecimento que ele está cunhado por resquícios das ideias positivistas, não. Mas é trabalharmos sabendo, inclusive para falarmos aos nossos estudantes, isso aqui está cunhado nas ideias positivistas. E se eles não tiverem essa compreensão ainda, mas pelo menos nós sabermos que estamos falando e em que concepção estamos ancorados. Bom, nós vamos ficar por aqui nesse bloco, porque o nosso tempo já se esgotou para esse primeiro bloco, e no próximo bloco a gente faz esse fechamento desses objetos de conhecimentos aqui e entramos para os objetos de conhecimento do segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Até já, pessoal.